Neste vídeo você vai conhecer os instrumentais que são utilizados por mim nos exames de necrópsia, assim como suas principais aplicações durante os procedimentos. Vem comigo que vou te mostrar todos os detalhes. Bom, mostrando para vocês então um pouquinho da ferramenta utilizada, do instrumental utilizado em necrópsia, eu separei toda essa ferramenta aqui sobre a mesa para que a gente possa mostrar um por um. Então, a começar com essa caixa de inox, aço inoxidável para guardar toda a ferramenta. Aqui a gente tem as facas que a gente utiliza para a abertura do cadáver, Então a gente utiliza facas específicas para necrópsia e também facas comuns. Aqui a gente tem os instrumentos que a gente utiliza para manter o fio, que é o que a gente conhece como chaira, e para dar o fio à faca, que é a pedra de amolar. Então nós temos aqui dois modelos de pedra aqui que a gente utiliza para amolar, para dar o fio nessas facas, e a chaira ela mantém o fio. Muita gente acaba se confundindo, acha que a chaira que dá o fio, mas não, ela mantém. Então iniciando o plantão, a gente dá o fio para a faca na pedra e ao longo do plantão vai mantendo o fio, passando a faca na chaira. E a gente tem também o esmeril aqui, que a gente utiliza ele também para amolar, faca, agulha, o que a gente precisar, que a gente utiliza esse esmeril, bem útil, bem importante. Nós temos também as tesouras. Então nós temos alguns modelos de tesoura, por exemplo, essa daqui tem uma ponta fina e uma ponta romba, essa outra tesoura aqui tem duas pontas rombas e essa outra tesoura aqui tem duas pontas finas. Aqui a gente tem o arco de serra, que é a serra manual que a gente utiliza, com aquela serrinha tradicional Star Hatch, certo? Então, a serrinha manual para fazer a abertura aí, principalmente do crânio, para isso que é utilizado. Então, essa serrinha aqui, o arco de serra, a gente utiliza. Aqui eu tenho dois modelinhos de costótomo, são bem antiguinhos, está um pouquinho sujo aqui com sabão, mas são dois modelos de costótomo, que é um equipamento utilizado para cortar as cartilagens costais, tá certo? Então, equipamento aqui que deve ter ao menos 30 anos aqui dentro do IML. Aqui a gente tem o escopo, que é utilizado para remover a calota craniana, o escopo. E aqui a rugina, para desbastar a própria calota craniana e tirar o periósteo, tá certo? Uma peneira comum, essa peneira aqui a gente utiliza principalmente para lavar o projetil, para não correr o risco de perder o projetil quando você estiver lavando esse projetil, em água corrente. Então é muito mais seguro você colocar o projetil na peneira e fazer a retirada do material orgânico que estiver sobre o projetil. Então ele acaba sendo muito importante. Aqui a gente tem a concha, para retirar líquidos de dentro da cavidade torácica e abdominal. Aqui tem um exemplo de pinça. Essa pinça aqui é uma pinça com dente, vocês podem ver aqui, uma pinça com dente, bem importante. Aqui a gente tem uma tentacânula, aqui a gente tem uma agulha de necrópsia, olha quanto instrumental, Aqui a linha de cânhamo, que é utilizada para fazer a recomposição junto com essa agulha. Vejam só como é um objeto material bem importante, Esse é o estilete utilizado para definir o trajeto do projetil dentro do corpo. E aqui a gente tem o martelo, que também nos auxilia e auxilia bastante. O cepo, que é para apoiar, para melhorar a angulação de trabalho, com o corpo, a gente pode colocar por baixo da cabeça ou do tronco do cadáver, o cepo. E falando em produto químico muito utilizado aqui, a gente tem o formaldeído, que se a gente observar o formaldeído, ele chega aqui numa concentração, dosagem de 35 a
38%. É o que chega aqui pra gente do formol. Estes instrumentais são os que possuem maior aplicação prática na rotina do trabalho de um técnico de necrópsia. Porém, temos vários outros instrumentais que podem ser utilizados durante a realização destes exames, tais como o próprio bisturi, que é utilizado em estruturas menores e que exige uma dissecção mais detalhada, como por exemplo exames de constricção do pescoço ou até mesmo em fetos e recém-natos. A serra elétrica, que é uma alternativa ao arco de serra, porém apresenta alguns inconvenientes, como a dispersão de partículas de ossos no ar, comprometendo a biossegurança do local. Balança para pesar órgãos e fetos, utilizada para ajudar a determinar a idade gestacional e também em órgãos, para sabermos se está ou não no tamanho anatômico correto. Paquímetro é um instrumento utilizado para medir precisamente estruturas, lesões, projetis. Osteótomo são utilizados para facilitar o corte e abertura da cavidade craniana. A trena, que é utilizada para medir o comprimento do cadáver. Enterótomo, que é uma tesoura formada por uma ponta protegida por uma espécie de capuz, moldado a partir da própria lâmina, e a outra ponta é uma ponta romba. A ponta protegida é introduzida na luz de órgãos, orientando o corte sem danificar a sua estrutura. As pinças hemostáticas são instrumentos prensores com trava para realizar uma hemostasia temporária, fechando lesões em vísceras e evitando extravasamentos. E utiliza-se o raquiótomo para ter acesso à medula espinhal, cortando o arco vertebral da coluna vertebral. Gostou de conhecer os principais instrumentos de necrópsia? Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda semana venho com algo relevante do mundo da necrópsia e da anatomia para você. Um abraço e até o próximo vídeo.